Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis, que na verdade não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados, porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas, se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia.
Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície.
Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis, que na verdade não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados, porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia. Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão?
Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores do tamanho da Terra em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Há cerca de 1 ano aconteceu algo inusitado em Marte. Seu escudo magnético e o ar ao seu redor se expandiram para cerca de 3 vezes o tamanho normal. A Terra também já experimentou esse balonismo antes, em 1929. Isso fez com que nossa magnetosfera se expandisse até 100 vezes seu tamanho normal. E os cientistas estão dizendo que poderemos passar por isso novamente em breve, mas em uma escala ainda maior. As consequências podem ser catastróficas. Vamos ver por que isso acontece e o que pode nos acontecer caso se repita. O Maven Orbiter da NASA está orbitando Marte desde 2014. É a única espaçonave que temos que mantém o controle tanto do Sol quanto do planeta vermelho. Em 2022, no dia 26 de dezembro, ela testemunhou um espetáculo fascinante. A atmosfera e o escudo magnético de Marte subitamente se estenderam por milhares de quilômetros. De acordo com os cientistas, trata-se de um evento único e incrivelmente dramático, e a Maven estava lá para registrar tudo. Os estudiosos tentaram desvendar esse mistério. Ao investigar o evento, descobriram algo incrível. Acontece que esse show aéreo estava ligado aos ventos solares. Eles são uma corrente de partículas provenientes do Sol. É um fluxo constante de prótons e elétrons da atmosfera externa da nossa estrela. Movendo-se super rápido até 804 km por segundo, essas partículas carregadas viajam pelo sistema solar em um estado de plasma. Marte, como todos os outros planetas do nosso sistema solar, está sempre lidando com o vento solar. Pense nele como uma brisa vinda do Sol que pressiona o escudo magnético marciano, chamado magnetosfera.
E é parte do motivo pelo qual o planeta perde parte de sua atmosfera para o espaço. Os pesquisadores descobriram que a estranha expansão no planeta vermelho aconteceu porque havia um raro vazio nele. O vento solar mais rápido se juntou ao mais lento, fazendo com que eles se comprimissem. Isso criou uma lacuna em parte da atmosfera marciana, porque faltava um pouco de vento solar. Essa situação incomum fez com que a magnetosfera se expandisse muito rapidamente. O Sol passa por um ciclo a cada 11 anos, aproximadamente. Ele vai de baixa atividade ou mínimo solar para alta atividade ou máximo solar. Depois volta a oscilar. Percebemos isso no século XVIII e estamos atualmente no 25º ciclo. Tudo isso se deve ao campo magnético do Sol. Durante o mínimo solar, esse campo é forte e organizado, mas com o tempo se enfraquece. De repente, a atividade aumenta, o que cria ventos solares. O Sol lança jatos de partículas sobre os planetas, inclusive a Terra. Em 1999, o vento solar quase desapareceu por 3 dias. É provável que isso se repita agora. Desta vez, os cientistas acreditam que ele poderá nos atingir mais cedo e com mais força do que o esperado. O Sol se torna bastante ativo, emitindo plasma ardente, desenvolvendo grandes manchas escuras e liberando radiação poderosa. E, infelizmente, o próximo máximo solar meio que nos pegou desprevenidos. A tempestade foi prevista para 2025, então os cientistas não estão muito preparados. O número de manchas solares observadas foi muito maior do que o previsto. O Sol atingiu um pico de manchas solares de 8 anos em 2022 e, em seguida, apresentou em 2023 mais do que o dobro esperado delas. E não são apenas elas. As explosões solares também estão aumentando. Em março, a tempestade geomagnética iluminou os céus com auroras vibrantes em 30 estados dos Estados Unidos. Foi a tempestade mais forte em mais de 6 anos. Muitos eventos solares raros se tornaram mais comuns recentemente. Por exemplo, uma gigantesca cachoeira de plasma, um vórtice polar girando em torno do polo norte do Sol por horas, e um tornado solar de 3 dias com mais de 14 terras. Por causa de tudo isso, a Terra enfrenta alguns riscos. Tempestades solares podem atingir nosso planeta, atrapalhando as comunicações, danificando os sistemas de energia e causando apagões, além de até mesmo representar ameaças aos seres vivos. Elas podem ionizar a atmosfera terrestre, o que afetaria os sinais de rádio e os sistemas de GPS. Grandes desastres, como terremotos ou tsunamis, combinados com esses apagões, levariam a resultados catastróficos. Sem contar que fortes tempestades solares podem gerar correntes elétricas capazes de danificar a infraestrutura, incluindo redes de energia e linhas ferroviárias. Os passageiros de aviões podem experimentar níveis mais altos de radiação durante tempestades solares. É difícil dizer o que isso significaria para a saúde. Entretanto, os astronautas em espaçonaves, como da Estação Espacial Internacional, podem enfrentar riscos mais significativos. As futuras missões espaciais terão de levar em conta os ciclos solares. Não somos as únicas criaturas em perigo. Essas tempestades podem interromper os padrões de migração de animais, como baleias cinzentas, tartarugas marinhas e pássaros. Todos esses pobres animais dependem do campo magnético da Terra para entender o que está acontecendo. E como cereja do bolo, há o risco de colisões de satélites. As empresas espaciais comerciais estão concentradas em lançar satélites rapidamente, em vez de fazer isso com segurança. Por essa razão, muitas vezes ignoram o impacto do clima espacial. Durante as tempestades solares, a atmosfera superior ionizada aumenta a resistência dos satélites em órbita da Terra. Se algo der errado, os satélites podem ser forçados a sair de órbita e colidir conosco. A tempestade solar mais assustadora que já aconteceu conosco foi o evento Carrington. Em 1859, a Terra passou pela tempestade geomagnética mais intensa já registrada. O céu se iluminou com auroras vibrantes, visíveis desde os polos norte e sul até lugares como Cuba e Japão. A exibição foi tão brilhante nos Estados Unidos que os garimpeiros acordaram pensando que era de manhã. Ela foi causada por uma enorme explosão solar. As auroras eram de tirar o fôlego, mas o impacto foi mais do que visual. Elas interromperam os sistemas de telégrafo na Europa e na América do Norte. Os postes telegráficos lançaram faíscas, os operadores levaram choques elétricos e as conversas foram conduzidas usando a corrente auroral em vez de baterias.
Tempestades semelhantes ocorreram pelo menos 3 vezes ao longo da história, com as mesmas consequências terríveis. Os cientistas estimam que o custo de um evento como esse poderia variar hoje de 600 bilhões a 2,6 trilhões de dólares somente nos Estados Unidos. Os pesquisadores continuam a estudar eventos históricos e dados de núcleos de gelo para entender e se preparar para os possíveis impactos de futuras tempestades solares. O comportamento do Sol é muito imprevisível, mas isso só mostra que precisamos estudá-lo com mais profundidade. A chance de que essa nova tempestade seja igual a uma supertempestade, como o evento Carrington, é baixa. Além disso, se passarmos esse tempo nos preparando, ela poderá passar despercebida. A preparação geralmente envolve o ajuste das trajetórias dos satélites, o aterramento de aviões e a identificação da infraestrutura vulnerável. Enquanto isso, continuamos explorando Marte. Sua atmosfera é diferente da nossa, que tem ar respirável e é composta principalmente de nitrogênio, oxigênio e muitos outros gases. Já a de Marte tem níveis incrivelmente altos de CO2. Se na Terra o dióxido de carbono não chega nem a 1%, no planeta vermelho ele compõe cerca de 96% de sua atmosfera. Sem contar que a atmosfera daqui é mais de 100 vezes mais densa do que a de Marte. Embora ele tenha cerca de metade do tamanho da Terra, sua atmosfera é como uma pluma em comparação com o nosso ar, mas nem sempre foi assim. Há muito tempo, Marte poderia ter sido parecido com o nosso mundo. Sabemos que definitivamente havia água e talvez até existissem algumas plantas. Se adicionássemos água agora, as plantas poderiam ter crescido lá. Há muito tempo, o planeta vermelho estava experimentando um vulcanismo sério, sugerindo que tinha uma atmosfera espessa e talvez até um oceano gigante. Não sabemos ao certo o que aconteceu com eles, mas existem algumas teorias. Por exemplo, Marte tem um campo magnético, porém muito fraco, de modo que os ventos solares podem ter destruído a atmosfera. No final, ele se tornou o planeta vermelho frio e empoeirado que conhecemos hoje. O rover Perseverance, da NASA, comemorou seu 1000º dia ali com algumas descobertas surpreendentes. O rover passou por um antigo sistema de rios e lagos marcianos e coletou 23 amostras preciosas ao longo do caminho. Todas nos ajudarão a desvendar a história e os mistérios geológicos de lá. Eventos e condições extremas são horríveis, mas ótimos, pois nos ajudam a aprender mais a respeito do nosso sistema solar. Felizmente, a Maven foi projetada para ser resistente e preparada até mesmo para tempestades solares intensas. Portanto, agora podemos descobrir mais sobre Marte quando ele estiver desprovido de sua proteção. Segure seu chapéu, porque estamos prestes a embarcar em uma jornada incrível. Com a ajuda de cientistas super inteligentes e seus estudos, pedimos à inteligência artificial que nos levasse a uma viagem alucinante de 2 bilhões de anos no tempo e nos mostrasse como era a nossa incrível Terra. Então, aperte o cinto e vamos descobrir. Era uma vez, bem no passado, nosso planeta era apenas um bebê, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. Entrar em uma máquina do tempo e fazer uma visita teria sido um grande erro. Tudo era uma enorme bagunça. Em primeiro lugar, o solo ainda estava todo pegajoso e derretido, portanto pousar a máquina do tempo seria um grande risco. Agora, assim que você tentasse sair, veria uma Terra completamente diferente da que conhecemos hoje. A paisagem é uma colcha de retalhos de montanhas escarpadas, mares cintilantes e vastas extensões de solo. Imagine vulcões enormes entrando em erupções e em explosões ardentes, lançando gases e cinzas no ar. É como um show de fogos de artifício alucinante. E mesmo que você tivesse uma máquina nova e sofisticada que pudesse pairar e tivesse escudos especiais para lidar com o calor, ainda assim teria dificuldade para respirar. Veja bem, a atmosfera da Terra primitiva é um pouco temperamental. Nuvens espessas pairam no céu, lançando sombras misteriosas no solo abaixo. O ar é tão fino quanto um sussurro e está repleto de todos os tipos de gases interessantes, como hidrogênio e hélio. O dióxido de carbono se espalha ao redor, dando a tudo uma tonalidade verde vibrante. O vapor de água flutua pelo ar, criando uma sensação de umidade e uma névoa refrescante. Ah, e pode haver uma pitada de amônia e metano apenas para manter as coisas interessantes. Muitos gases legais, não é? Mas espere, há algo faltando: oxigênio. Assim, se você respirar fundo, não sentirá aquela onda familiar de ar enchendo seus pulmões. No chão ainda não há florestas exuberantes ou árvores imponentes. Em vez disso, você encontra terrenos acidentados e rochosos. Algumas rochas antigas têm as marcas de forças intensas, colisões e terremotos que moldaram a superfície ao longo de milhões de anos. Mas em meio a toda essa beleza antiga, algo incrível está prestes a acontecer.
A vida, em seus estágios iniciais, está evoluindo e se preparando para sua grande entrada. Organismos simples como algas e bactérias dominam a cena. Florescem nos oceanos usando o abundante dióxido de carbono para crescer e se multiplicar. As águas estão repletas de atividade, como formas de vida coloridas e microscópicas zumbindo como uma cidade movimentada. Esses minúsculos organismos estão trabalhando arduamente, liberando oxigênio à medida que realizam suas atividades. São como pequenas fábricas, mudando lentamente a composição da atmosfera. Então, era assim que a Terra primitiva se parecia. Mais ou menos. Mas por que era tão desagradável? E como pode ter mudado tanto desde então? Veja bem, o calor veio de todos os tipos de coisas malucas que aconteceram durante sua formação. E, em primeiro lugar, já havia muito calor nos objetos que se juntaram para originar o nosso planeta. Depois, à medida que a Terra ficou maior e mais forte, sua força gravitacional recebeu um grande impulso de energia. Isso puxou mais coisas, mas também causou um enorme abraço de urso no nosso mundo, apertando tudo com força. E você sabe o que acontece quando as coisas são espremidas? Esquentam como uma panela de pressão. Esse aquecimento maluco teve um impacto enorme na estrutura do planeta. Imagine-o como uma mistura de rochas, metais e minerais. Mas à medida que as coisas esquentavam, ficavam tão quentes que derretiam. E adivinha o que aconteceu? O metal mais denso afundou no centro e se tornou o núcleo, enquanto o material rochoso mais leve flutuou para cima e se tornou a crosta e o manto. Foi como se o nosso mundo decidisse se desfazer da mistura, criando camadas separadas. Os cientistas chamam essa separação selvagem de diferenciação. Mas o aquecimento não parou por aí. Com toda essa mistura e movimentação, a Terra ficou ainda mais quente. Era como aumentar o aquecimento em um forno planetário gigante. Todo esse calor louco teve algumas consequências sérias. A alta temperatura fez com que tudo ficasse super veloz. As placas tectônicas estavam dançando como se não houvesse amanhã, tornando a superfície superativa e cheia de travessuras geológicas. E isso não é tudo. A Terra também recebeu uma chuva de visitantes cósmicos de peso. Imagine o seguinte, enquanto ela estava ocupada juntando todos os tipos de detritos espaciais durante sua formação, o resto do sistema solar estava vivendo um grande caos. Saturno e Júpiter decidiram agitar as coisas, mudando suas órbitas, enviando um monte de objetos enormes para cá. Essas colisões não eram brincadeira. Elas tiveram um impacto que derreteu os minerais da crosta terrestre e até os vaporizou. Essas explosões foram tão intensas que até mesmo sopraram gases para fora da atmosfera. Isso é que é um show de fogos de artifício selvagem. Acredite ou não, ainda podemos identificar antigas cicatrizes de batalha desses impactos. É preciso um trabalho cuidadoso de detetive, mas podemos ter um vislumbre de suas consequências. Por exemplo, há um lugar chamado Cratera Maniitsoq, na Groenlândia. Embora não exista uma abertura real para ver, podemos examinar rochas que estavam a uma distância de 20 a 25 quilômetros abaixo da superfície terrestre naquela época. E adivinhe só, elas têm as marcas de um choque intenso e repentino. Isso aqui é uma vizinhança difícil. A colisão mais selvagem de todas foi com um planeta chamado Theia, que tinha aproximadamente o tamanho de Marte. O impacto provocou um poderoso BAM. Foi um evento colossal que mudou tudo. O núcleo metálico de Theia se fundiu com o da Terra, enquanto as camadas externas de ambos os planetas se estilhaçaram e foram lançadas ao espaço. O resultado? Um belo anel de detritos circundando o nosso mundo. Agora, aqui está a parte mais legal. Esses detritos não ficaram flutuando para sempre. Eles começaram a se juntar como as peças de quebra-cabeça que encontram seu par. E, voilá, temos nossa própria Lua. Dá para acreditar? E esse incrível processo pode ter levado apenas 10 anos ou até menos. É uma loucura, não é? Os cientistas chamam toda essa extravagância de formação da Lua de hipótese do impacto gigante. Portanto, da próxima vez que você olhar para ela no céu noturno, lembre-se de que se trata, na verdade, de um pedaço enorme do nosso próprio planeta. E a propósito, a Terra também teve uma grande aventura ao tentar criar sua atmosfera. No início, a primeira tentativa não deu muito certo. A atmosfera tinha uma fina camada de hidrogênio e hélio que veio junto com todo o material de fora. Mas esses gases eram como artistas de fuga sorrateiros e decidiram flutuar para o espaço. Adeus, gases! Felizmente, a Terra não desistiu. Ela tentou uma segunda rodada e dessa vez foi muito mais bem-sucedida. As erupções vulcânicas vieram em seu socorro. Expeliram todos os tipos de gases, como o vapor d'água, dióxido de carbono e uma série de outros estranhos. Até mesmo meteoritos e cometas se juntaram à festa, adicionando muita água e nitrogênio para a mistura. A atmosfera estava se tornando uma festa e tanto. Mas o engraçado é que não havia oxigênio para ser encontrado durante esse segundo experimento. Não, nem um único sopro dele.
O que era produzido pelos raios solares que dividem as moléculas de água foi engolido por reações químicas mais rápido do que se pode dizer paralelepípedo. Foi somente quando surgiu o terceiro experimento da Terra, a vida, que as coisas começaram a mudar. Os organismos fotossintéticos assumiram o centro do palco e usaram todo o dióxido de carbono do ar para produzir seu alimento. E adivinhe só, eles liberaram oxigênio como um ajudante. Por fim, essa liberação foi tanta que superou as reações e começou a preencher a atmosfera. No entanto, demorou um pouco, e somente há cerca de 350 milhões de anos obtivemos os níveis que temos hoje, cerca de 21% do ar que respiramos. Assim, de vulcões ardentes a oceanos misteriosos, esse vislumbre do passado revela uma Terra muito diferente da que conhecemos hoje. É fascinante explorar as paisagens antigas e imaginar os primeiros estágios da vida tomando forma. Graças à IA, podemos ter um vislumbre da notável história do planeta e apreciar as maravilhas dele em constante mudança. Fique ligado para mais viagens interessantes. O que acontece quando uma estrela fica sem combustível? Em primeiro lugar, paradoxalmente, ela cresce até 1 milhão de vezes seu tamanho original. Veja bem, quando o núcleo fica sem hidrogênio, começa a se contrair sob o peso de sua própria gravidade, mas alguma fusão de hidrogênio continua nas camadas superiores. Enquanto o núcleo se contrai, ele se aquece. Isso faz com que as camadas superiores da estrela também se aqueçam e se expandam, e o raio aumenta. À medida que ela cresce, devora qualquer matéria, até mesmo os próprios planetas em seu rastro. Os astrônomos observaram algumas delas logo antes ou depois de engolir planetas inteiros, mas até recentemente nunca haviam visto o processo em si. Cientistas de diferentes universidades relataram que, pela primeira vez na história, observaram uma estrela engolindo um planeta. E esse trágico evento não aconteceu em uma galáxia distante, mas na nossa própria Via Láctea, a cerca de 12 mil anos-luz de distância de nós. Os astrônomos observaram uma explosão de uma estrela que tem cerca de 0,8 a 1,5 vezes a massa do nosso Sol, perto da constelação de Áquila, semelhante a uma águia. Ela se tornou mais de 100 vezes mais brilhante do que o normal em apenas 10 dias e, depois, desapareceu rapidamente. Ainda mais interessante, esse clarão branco e quente foi seguido por um sinal mais duradouro que também era mais frio do que o primeiro clarão. E essa combinação, meu amigo, só pode significar uma coisa: a estrela engoliu um planeta próximo. A pergunta é qual? Os astrônomos acreditam que poderia ser um mundo fervente de 1 a 10 vezes a massa de Júpiter. Esse tipo também é chamado de Júpiter quente, um exoplaneta gigante semelhante ao monstro gasoso que temos em nosso sistema solar e que precisa de menos de 10 dias para orbitar suas estrelas. O do qual estamos falando vinha espiralando gradualmente em direção à estrela até ser puxado para sua atmosfera e, por fim, para o núcleo da que estava em extinção. Essa festa galáctica aconteceu entre 15 mil e 10 mil anos atrás, quando a estrela tinha cerca de 10 bilhões de anos e, dada a sua idade respeitável, a própria deglutição aconteceu na velocidade da luz, de uma só vez. Isso é muito diferente de outros Júpiteres quentes, que foram mordiscados delicadamente por suas estrelas. Os astrônomos não têm certeza se há outros planetas orbitando essa especificamente, talvez a uma distância mais segura, mas mesmo que existam, provavelmente se passarão milhares de anos antes que se torne o prato principal ou a sobremesa dela. De qualquer forma, agora que os especialistas sabem o que devem procurar, ficarão atentos a mais banquetes cósmicos. Porque um dia nosso planeta, assim como parte do nosso sistema solar, sofrerá o mesmo destino. Tudo ao nosso redor desaparecerá em um piscar de olhos, mas você pode relaxar e respirar fundo. Isso não irá acontecer por mais 5 bilhões de anos. É nesse período que o Sol deve se queimar e se expandir tanto que engolirá os planetas internos do sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Se as pessoas conseguirem colonizar algum outro mundo nessa época, que deve estar a pelo menos 10 mil anos-luz de distância da Terra, poderão observar essa catástrofe. O Sol subitamente se tornaria muito mais brilhante e ejetaria algum material no espaço. Ele engoliria vários planetas, inclusive a Terra, antes de voltar a ser o que era. Mas as estrelas não são as únicas coisas no universo que engolem outros objetos espaciais. Há outros tipos de monstros cósmicos que devoram tudo, até mesmo a luz. Você adivinhou? Pois é, estou falando dos impiedosos buracos negros. Mas o mais interessante é que eles não apenas consomem as coisas, mas também parecem cuspi-las. Não faz muito tempo, os cientistas descobriram que o buraco negro supermassivo no centro de nossa Via Láctea parece estar vazando. Porque isso é um divisor de águas.
porque pode significar que esse carinha chamado Sagitários A, cuja massa é 4,1 milhões de vezes a do nosso Sol, não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ele ainda pode estar ativo, e esse vazamento pode ser o soluço enquanto engole nuvens de gás. Durante a pesquisa, a equipe de astrônomos usou o telescópio espacial Hubble, que os ajudou a identificar um jato que se parecia com um maçarico e estava empurrando as nuvens de hidrogênio no centro da nossa galáxia. Esse jato parecia vomitar gás como uma mangueira direcionada a uma pilha de areia. Isso geralmente acontece em torno de buracos negros ativos, cercados pelo material puxado em sua direção por sua imensa força gravitacional. Parte desse material entra, mas uma pequena porção é varrida para fora por poderosos campos magnéticos. A pesquisa sugere que, quando uma nuvem de gás gigante se aproxima demais do nosso buraco negro supermassivo, é engolida. E então este arrota mini-jatos de matéria. Bolhas de Fermi podem ser o resultado dos arrotos que ocorreram há cerca de 2 a 4 milhões de anos. Mas recentemente, os cientistas descobriram outra bolha gigante brilhante de gás quente. Ela se alinhava com um jato que se estendia por 35 anos-luz ou mais a partir do buraco negro supermassivo. Os astrônomos suspeitam que o jato pode ter atingido essa bolha de gás e a inflado. Agora, vou contar algo ainda mais assustador. Parece que há buracos negros que podem estar comendo uns aos outros. Bem, mais ou menos isso. Na verdade, estão tentando compartilhar a refeição no momento. Mas quem sabe o que acontecerá em um futuro próximo? Vou detalhar um pouco mais. Os astrônomos detectaram 2 buracos negros supermassivos se alimentando no material cósmico de 2 galáxias em fusão no espaço distante. Esses gigantes foram localizados com a ajuda do conjunto de telescópios Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, também conhecido como ALMA, localizados no deserto de Atacama, no norte do Chile. Os cientistas os utilizaram originalmente para observar 2 galáxias em fusão, localizadas a cerca de 500 milhões de anos-luz de distância de nós. Eles também notaram que 2 buracos negros gigantescos estavam crescendo um ao lado do outro, não muito longe do centro da galáxia coalescente, o GC 4211. Aparentemente, se cruzaram quando suas galáxias hospedeiras colidiram. Um deles tem cerca de 200 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e o outro é um pouco menor, cerca de 125 milhões de vezes mais. Embora não sejam visíveis diretamente, os buracos negros são cercados por aglomerados brilhantes de gás quente e estrelas. Tudo isso foi puxado para perto pela atração gravitacional deles. Com o passar do tempo, começarão a girar em torno um do outro. E por fim colidirão, criando um provavelmente ainda maior. Os especialistas têm observado esses carinhas em vários comprimentos de onda de luz e chegaram à conclusão de que são únicos. Estão localizados o mais próximo um do outro que se tem conhecimento, a uma distância de apenas 750 anos-luz, o que, em termos astronômicos, é como se estivessem na porta ao lado. Ainda mais interessante é o fato de que essa distância está próxima do limite do que as tecnologias modernas podem detectar. É interessante notar que essas fusões gigantescas são mais típicas de galáxias distantes. Isso faz com que seja mais difícil para os telescópios baseados na Terra observá-las, mas a sensibilidade do ALMA ajudou a pesquisar essas regiões brilhantes e compactas onde a matéria gira em torno dos buracos negros. Imagine como os pesquisadores ficaram surpresos quando, em vez de um, viram 2, mastigando a poeira e o gás agitados pela enorme fusão espacial. O mais importante sobre essa descoberta é que ela pode significar que esses buracos negros binários provavelmente são muito mais comuns do que pensávamos anteriormente. E se os pares são tão comuns, isso pode facilitar o estudo das ondas gravitacionais que ocorrem quando os buracos negros colidem. Essas ondas também são conhecidas como ondulações no espaço-tempo. Se falarmos sobre o par descoberto recentemente, talvez ainda leve várias centenas de milhões de anos para que eles se choquem um contra o outro. Mas observando seu comportamento, os cientistas podem descobrir quantos buracos negros binários que estão prestes a colidir existem no universo.